Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quem fala com vocês aqui é o Alexandre. E turma, eu vou falar aqui pra vocês a respeito do CS2, pessoal, porque... Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quem fala com vocês aqui é o Xande. E pessoal, hoje eu tô aqui pra falar pra vocês a respeito do CS2. Mas é novamente sobre a questão da performance do game. Há um certo tempo atrás, quando começaram a sair os primeiros vídeos no YouTube a respeito dele, né, do jogo, para quem tinha recebido acesso antecipado, eu falei a respeito do FPS, olhando os comparativos, olhando todos os detalhes sobre o jogo em si. E, de certa forma, na prática, eu tô percebendo que a situação tá realmente até pior, para falar a verdade para vocês, pessoal. Mas calma, não vamos se assustar ainda, porque vale lembrar que ainda tá na beta. Eu não sei se todo mundo tá recebendo acesso agora, se ainda estão liberando aos poucos. Eu sinceramente não sei como tá o andamento, ou se o jogo já tá em breve para ser lançado, tá bom? Mas eu sei que no estado que tá atualmente não tá muito agradável não, tá? Porque sendo bem sincero para vocês, desde a forma que foi lançado o CS2, né? Para quem recebeu os acessos antecipados, a gente percebeu que a queda de performance foi brutal, pessoal. Eu já fiz alguns vídeos antigos, quando eu falei antes mesmo de existirem os vazamentos do jogo, né? Bem antes dele chegar, que eu imaginava que a performance poderia ser sim um pouco inferior. Mas eu não achei que seria tão brusca igual está sendo agora. Então, galera, eu acho que isso vai desagradar muita gente, principalmente quem tem computadores fracos aí. Porque é o seguinte, pessoal, eu percebi agora que eu tô testando o jogo, que eu tô podendo jogar, eu percebi que ele tá sendo um pouco mais exigente na placa de vídeo também. Pra quem joga o CSGO, sabe que o CSGO ele é um jogo que depende muito de processador, não só porque é um jogo competitivo, mas também porque a engine do jogo, a forma com que o jogo foi feito em si, normalmente não tem gráficos muito exigentes. Então, normalmente não é tão necessário placa de vídeo. Né? Tanto é que jogos competitivos como CSGO, Valorant, League of Legends, Dota, são tudo jogos leves que não exigem realmente um poder gráfico muito bruto, né? Só um bom processador, nem precisa ser um processador high-end também, um intermediário aí, já consegue rodar com boa performance na casa dos 200, 300 FPS, né, pessoal? E o CSGO realmente foi assim. Antigamente, lá muito tempo atrás, antes dos mapas receberem rework, a gente tinha aí processadores simples de entrada rodando o game com 300 FPS, entendeu? Aí foi ficando um pouco mais pesado, mas mesmo assim, sendo na engine antiga, acabava rodando sem problema nenhum. Agora no CS2 a situação piorou consideravelmente, cara. Ele não só exige mais processador, como também exige mais placa de vídeo. E aí muita gente pensava, tipo, ah, mas o CS2 ele vai chegar e ele vai conseguir usar mais do processador, então vai ter mais performance do que no CSGO. E quem pensou assim, infelizmente, estava muito errado em um certo ponto, né? Porque assim, certamente o CS2 ele usa mais processador, mas como o jogo no geral ficou mais pesado, tá realmente complicado aí de rodar. Pra vocês terem uma ideia, pessoal, eu tava com o Ryzen 2600 e fiz o upgrade nessa semana passada, cara. O CSGO tava rodando na média de 150 a 250, mais ou menos isso, né? Porque varia muito, mas ficava em torno dos 200 a 240 aí, uma média mais fixa. Tá bom, pessoal? E aí, quando eu fiz o upgrade para o outro processador, que agora eu tô com o 5700X, para vocês terem uma ideia, ele tava rodando aí, ele passou a rodar, na verdade, em torno de 500 até 600 FPS, tá? E a média ficando na casa dos 400. Então, cara, praticamente dobrou o meu FPS. E é claro que 200 já era muito jogável já, 250, 300, bem acima do meu monitor, mas 400 a 600 FPS também é com certeza muito melhor, né? Vamos ser sinceros. Mas assim, essa foi a média que eu tinha no CSGO, isso com a minha placa de vídeo que é uma GTX 1060. Aí beleza, agora indo pro CS2, que realmente foi aí o que supostamente seria um upgrade, em questão de FPS foi bem pior. A minha média tá ficando em torno dos 100 até 200 FPS, rodando com tudo no Ultra. Então, de fato, tá exigindo mais da minha placa de vídeo. Então, por isso que eu creio que se você tiver uma placa de vídeo ainda melhor, com certeza você vai conseguir médias melhores também, tá bom? Isso jogando com gráfico no Ultra.
Agora no low, realmente a minha placa de vídeo não fica com tanto uso assim, fica menos de 50%, tá bom? Comparado com os 80, 90% dele no ultra, tá bom? Então quando eu tiro a carga da minha placa de vídeo, o FPS sobe pra média de 200 a 300 FPS. Mas cara, para um jogo que estava rodando numa média de 400, porém numa máxima de 600 a 700, cara, é realmente absurdo a diferença, cara. E tudo bem que ainda tá bem acima do meu monitor, não tô dizendo que isso daí é ruim, né? Porque muito pelo contrário, pra mim 300 FPS, 200 ainda tá ótimo, né? Mas eu imagino que para um jogador num nível mais competitivo, ou pra galerinha aí que tem uns 240 Hz, com certeza isso vai pesar. Isso porque vale lembrar que o tick é 64, tá bom? Eu não testei ainda em servidores com tick 128, porque o próprio jogo em si ainda mantém o tick rate 64. Então, eu acredito que a diferença de performance pode ser até menor para quando começarem a sair os servidores com tick rate 128. Então, se por exemplo, no meu caso, de uma pessoa que tem um computador com um processador que consegue empurrar bastante FPS, já tá sendo uma perda muito grande. Agora imagina só para quem aí tá com um computador mais fraquinho, que já vive aí no CSGO em torno de 40, 60 FPS. Eu quando rodava essa época lá antigamente no jogo, conforme foram tendo as atualizações, o que antes rodava 60, 70 FPS, quando chegou a nova versão da Dust 2, caiu para praticamente 30 FPS, entendeu? Então tava ficando realmente bem complicado. Então eu sei muito bem como é que é. E eu espero que isso não prejudique tanto assim a galera dos computadores mais fracos. Mas se realmente continuar pesado assim, com certeza vai ter gente que vai ser prejudicada. Então, se no CSGO você roda aí com 100, 80, 70 FPS, pode ser que no CS2 você rode aí em torno de 40, 60 FPS, entendeu? Então, dependendo da situação, já pode tornar a sua gameplay bem prejudicada, né? Então, por isso que eu acho que o CS2 realmente só tá pecando muito nessa parte do FPS, tá bom? E tem algumas coisas também que eu sinto saudades, como fazer algumas binds múltiplas aí, questão de você poder verificar a quantidade de vida do inimigo para você poder passar a informação pro time, né? Então, assim, mudou bastante coisa, mas em geral o jogo mudou para melhor, só que eu acho que ainda tem muito trabalho a ser feito, principalmente na parte de otimização. Mas galera, vale lembrar que os jogos evoluem, o gráfico também evolui, e infelizmente para quem tem computador fraco, e eu falo isso porque eu já tive assim, então era ruim para mim, né, no lado da pessoa que tem um computador fraco, que era eu sei como é ruim essa questão, mas realmente é isso, né, pessoal? O jogo ele atualiza, os gráficos tendem a melhorar, e consequentemente o hardware é mais otimizado aí para os computadores mais novos, né. Então para quem tem computador de 10 anos atrás, 15 anos atrás, ou processadores que está fazendo mais ou menos essa média aí, com certeza, não vai ter mais aquela otimização, talvez a perda de performance vai ser muito maior. Então, realmente quem tem hardware muito antigo vai ser prejudicado, tá. Então, o que é uma parte um pouco triste aí, porque muita gente que joga com um computador fraco vai ser muito prejudicado. E a quantidade não é pequena, não. Existem muitas pessoas que só jogam CSGO porque é um dos poucos jogos que o computador consegue rodar, né? Dentre os games competitivos. Porque você vai baixar um título mais AAA aí, mais exigente, aí já começa a ficar muito mais pesado. Meu computador mesmo roda Cyberpunk é 30 FPS, entendeu? Porém, o CSGO roda 400, então para ver como faz uma diferença enorme um jogo competitivo para um jogo AAA, um título pesado, entendeu? Então, realmente, eu vejo que muita gente vai ser prejudicado por isso, tá? Mas se você tem acesso aí ao CS2, comente aí se você teve um impacto muito grande também, ou comente aí com qual hardware você está rodando o CS, né? Só para ter uma ideia, porque eu gostaria de saber aí a opinião de vocês, tá bom? Mas então, no geral, é esse o vídeo, eu vou ficando por aqui. Um abração e até a próxima. Fui!